Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos conhecer um dos projetos que a Igreja Presbiteriana das Américas apoia, uma plantação de uma igreja, a Igreja Presbiteriana Sol da Justiça em Penedo, e vamos falar com o Reverendo Heron. Seja muito bem-vindo, Reverendo Heron. Que privilégio nosso ouvir um pouco do Senhor e ouvir um pouco do que está acontecendo na Igreja Presbiteriana Sol da Justiça. É um prazer, Reverendo Luan, é um prazer estar junto com vocês, é um prazer ter essa parceria com a IPB Américas, é uma grande alegria nossa estar junto nessa parceria, trabalhando para o Senhor. Reverendo, a alegria é nossa da gente estar servindo ao Senhor Jesus, servindo a Igreja Presbiteriana Sol da Justiça. Que Deus muito abençoe e guarde vocês nesse processo que nós queremos conhecer e saber cada vez mais, um pouco mais, e todos que estão ouvindo a gente aqui. E que privilégio nosso da gente ouvir o reino de Deus avançando e participarmos disso também. Queria entender um pouco como é a, toda a sua família, que a sua família é uma família abençoada. Tem gente aí que Isso, canta, envolvido com música. Nós isso. queria conhecer um pouco mais do Senhor, a sua família, e também como foi esse processo de se encaminhar aí, Deus direcionar vocês para a plantação da igreja. Tá certo. Bom, é, eu sou casado, rapaz, há 40, vou fazer 42 anos de casado. Olha aí, é uma história de vida já, uma relação muito especial com a minha esposa, a Márcia. Então, nós somos casados há 42 anos, vamos fazer agora, esse ano de 2025, casei em 83, né? Então vamos fazer 42 anos. Aí do nosso casamento, nós tivemos dois filhos, duas filhas inicialmente, né? Nossas duas filhas, Bianca e Brenda, são os nossos primeiros filhos. E nós tivemos uma dificuldade com a primeira filha, quando ela tinha mais ou menos 6 anos, ela veio a falecer, né? Tivemos essa perda, mas os nossos filhos cresceram, eu tive que adotei mais tarde o filho, um outro menino, que é Betuel. A nossa família se recompôs novamente, né? Então, essa perda inicial foi substituída, vamos dizer assim, esse acolhimento novo, essa composição da nossa família. Então, hoje nós temos a Brenda, o Betuel, que são nosso núcleo familiar. Claro, a Brenda já é casada, o Betuel ainda não, mas a Brenda já é casada. Eu já tenho dois netos, é o Estevão e Esther, né? Casado com o Rodrigo, e o Estevão e a Esther. Esse é nosso núcleo familiar. Deus tem nos abençoado grandemente através da nossa família, né? É um trabalho que Deus fez nas nossas vidas ao longo desses 40 anos de matrimônio, né? Temos sido muito abençoados no núcleo da nossa família. Você falou, nossa filha, ela tem um ministério de cântico, né? De ministério de louvor, ela tem a sua banda, ela ministra nas igrejas, ela faz esse trabalho. Esse é o ministério dela, né? O ministério dela, junto com seu esposo, e os filhos estão sendo incluídos também nesse ministério, tá certo? Então, nossa família assim, né? Uma família que cresceu, né? Eu me converti aos 17 anos, né? Foi a minha conversão. Foi muito interessante isso, que eu fui criado numa, numa favela no Rio de Janeiro, em Realengo, fui criado ali. E um trabalho da igreja presbiteriana, dos jovens da igreja presbiteriana, foram até a favela, lá em 80, né? Estamos falando aí 78, 79. Então os trabalhos da mocidade, né, da UMP naquela época, fez um avanço missionário, um avanço evangelístico, né? Eles foram até a favela onde eu morava e eu fui alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Naquela Nossa. época eu tinha 17 anos, mais ou menos, né? Aí eu fui para a igreja, me converti, fui batizado, conheci a minha esposa, que fazia parte da mocidade na época, né? E nós nos casamos, né? Então, eu sempre falo assim, quando as pessoas me perguntam. Quando eu me converti, eu conheci a Cristo, ganhei uma igreja, ganhei uma família, né? E, claro, o trabalho, né? O trabalho também que sustentou o desenvolvimento da minha filha, da minha família, né?
também foi conquistado tudo nesse combo, né? Cristo na nossa vida, trabalho, a família e a igreja foram todas elas compostas nesse início dos anos 80, né? Quando nós casamos, fomos morar em Macaé. Casamos Opa, em terra boa. 83, terra, exatamente. Já estou sabendo que tu é lá de Macaé, né? É isso aí, Então, terra boa. é onde as águas do mar beijam a areia da praia. Essa é a canção de Macaé mesmo. As águas É, do mar beijam as areias da praia. princesinha do Atlântico. Exatamente. Então, nossa família se desenvolveu assim, né? Pela minha conversão, a minha esposa, ela nasceu na igreja, vamos falar assim, né? Ela é de berço presbiteriano, a minha esposa, e eu conheci depois da minha conversão, constituímos família, trabalho, igreja. Isso passou a ser o nosso viver. O nosso viver passou a ser dessa forma desde a nossa adolescência, mocidade, né? A família, a igreja e o nosso trabalho que nos sustentou, até ser chamado para o ministério. Aí o ministério nos chamou mais adiante um pouquinho. Então, esse é o Glória a nosso vida Deus. familiar. Essa é a nossa vida familiar, essa constituição da nossa casa. Quando o Senhor Jesus foi até a sua vida, fez o pacote completo, né, reverendo? É assim que ele Bom, faz, né? exatamente, pacote completo. Tenho falado isso. Não faltou nada, Lua, não faltou nada. Igreja, a minha família e o trabalho foram todos conquistados num combo só. E aí a nossa vida, como eu falei, eu fui retirado de uma favela, né, para o desenvolvimento da minha vida, né? Glória a Deus. E é interessante que você estava falando sobre o fato de Deus trabalhar toda a família e a família toda está acompanhando e entrou no ministério e a família está hoje trabalhando Uhum. juntamente também na igreja. Conta um pouquinho para a Sim. gente como está esse link na igreja, a família, e como é Uhum. belo ver isso, né? A É, oportunidade de um pastor ver a família envolvida. é. Bom, aí a nossa família cresceu na igreja, né? Nossos filhos Uhum. cresceram na igreja, né? É claro que como eu falei, eu tive um pequeno hiato na nossa vida, né? Que foi a perda da nossa primeira filha, a filha mais velha, né? Essa filha nossa mais velha, ela faleceu, ia fazer 6 anos, e foi no ano 90. No ano de 90, nós perdemos a primeira filha. E aquilo ali, eu confesso aqui para você, não paralisou a nossa, não foi uma Uhum. paralisação da nossa vida. A gente eu trabalhava, tinha a família para cuidar, né? As atividades eram desenvolvidas, mas como se fosse um pequeno hiato na nossa vida, né? Eu posso aqui dizer aos irmãos que foi uns 3, 4 anos Uhum. que não que nós deixássemos de trabalhar, mas que às vezes as coisas eram feitas assim meio que num, estamos indo, estamos fazendo, claro, o apoio da igreja, o apoio dos irmãos, os amigos, né, a comunidade, esse acolhimento. Um primeiro ano foi muito difícil, né? Um segundo ano, né, até a gente entender tudo aquilo. A gente era muito novo ainda, né? Quando eu perdi a minha filha, eu tinha 26 anos. Eu tinha 6 anos, meus filhos nasceram, eu tinha 20, 21 anos, né? Era bem Uhum. novo, né? Eu casei bem novo também. Eu casei, não tinha 20 anos ainda quando me casei, né? Então, aos 26 anos, eu já estava perdendo a minha primeira filha, né? Então, criou um sentimento, né? Um sentimento de uma dor, uma ferida muito grande. Mas foi tratada pela própria igreja, os amigos, irmãos, né? A família cristã nos acolheu nesse período, e até que houve vamos dizer assim, um renascer, um aflorar nas nossas vidas de um novo momento. Aí foi aí que fui para o seminário, né? Aí que eu fui para o seminário. Aí nossa família continuou firme, nós trabalhando, a igreja trabalhando, eu fui para o seminário. E foi aí que eu comecei esse despertar. Aí que a minha história com as Américas, aí um pouquinho com o JR, aí o pastor de vocês, o pastorzão. Olha E aí. nessa época, né, 90, se eu falar a data aqui, hein, rapaz, vai entregar a gente aí, né?
Mas foi assim no meado da década de 90, 94, 95, né? Eu estava revigorando a minha vida. Aí o pastor, na época, falou assim: Heron, eu vejo você assim, trabalhar com adolescentes, né? Aí foi aí, trabalhando com os adolescentes, né? O JR era secretário nacional dos adolescentes. Aí foi nosso primeiro contato lá na década de 90, né? Lá bem atrás, né? Bem atrás. Nós viemos a nos reencontrar agora novamente, né? Tá certo? Mas foi isso. A nossa família cresceu na igreja, nossos filhos cresceram, foram batizados, foram instruídos, né? A Brenda, por exemplo, né? ela, ela começou a cantar na igreja, ela era de colo. Ela era de colo e cantava na igreja, né? Cantava no colo da mãe, que às vezes, né, já começava, já cantava, já articulava alguma, já cantava, já louvava a Deus, já sabia música, né? Ali 2 anos, 3 anos já estava louvando a Deus na igreja. Então, esse desenvolvimento, esse crescimento dentro da casa de Deus, né? Nossos filhos cresceram assim, né? Foram instruídos. E o meu ministério também foi um ministério que foi sempre apoiado pela minha esposa, pelos meus filhos, o desenvolvimento, né? Quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, aí a minha filha ainda estava na UCP, mas ela já foi para a UPA, não, já era mocinha, né? Assim, já está com Aham. 9 anos, não, eu vou ia para a UPA, já participava, já junto com os adolescentes, já estava atuante também, já cantava, já tinha grupo de louvor das meninas, essas coisas todas. A gente foi trabalhando, envolvendo os filhos, né? Dentro do nosso ministério pastoral, no ministério da igreja, né? Elas foram sempre participativas no ministério da igreja, no corpo de Cristo, né? Que alegria ouvir essa história. É interessante que, às vezes, quando nós olhamos para as vidas, para os pastores, a gente olha e fala assim: olha, parece ter uma vida perfeita, né? Que nada aconteceu. Mas a nossa Uhum. vida tem muitos altos e baixos. E você estava contando até o caso de ter perdido a sua filha, e não consigo nem imaginar o sentimento, mas é interessante que você falou que a própria igreja cuidou de vocês. Uhum. Como isso, Exatamente. a condução de Deus, né? E a condução de Deus que não parou e continua conduzindo É. a sua vida e a sua família desde aquele dia lá do impacto dos Ah, jovens presbiterianos na comunidade, e Deus agiu e continua agindo. E queria saber um pouco hoje sobre a ação do Senhor Jesus na vida da Igreja Presbiteriana Sol da Justiça, e como está sendo esse trabalho na igreja. o Sol da Justiça, ela veio de uma desses momentos de oração. Nesses momentos de oração, de busca, aí certa vez nós estávamos lendo Malaquias, né? A gente estava lendo Malaquias: Senhor, tu tens uma igreja para nós, tu está nos dando, é o local, é Penedo, é esse o propósito, esse é o último, vamos colocar assim, Luan, esse é o último propósito da nossa vida, né? Estamos colocando assim. Eu falo: não, não é o último propósito, não, mas é o propósito agora imediato, tá certo? Aí a gente lendo assim, com minha esposa, a gente conversando, a gente foi ler Malaquias 4, aí quando estava lendo Malaquias 4, e para aqueles que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E os bezerros sairão, né? Sairão das estrebarias saltitantes, saltando de alegria pelo campo, né? Então, quando a gente leu aquele texto e a gente estava caminhando por Penedo, e falou assim: Senhor, se é esse local, e se o sol da justiça vai vir para este local, então nós estamos indo plantar a Igreja Presbiteriana Sol da Justiça, porque nós cremos que naquele local o Sol da Justiça nascerá, trazendo salvação em suas asas. Aí pronto, Amém. aí começamos a trabalhar, né? Começamos a nos envolver nesse projeto. Eu pastoreava ainda em 2023, eu pastoreava a quarta igreja presbiteriana de Volta Redonda, pastoreava, mas já no segundo semestre eu comecei um processo de envolvimento muito grande
com Penedo, pastoreando a igreja, mas naquelas segundas-feiras, né, que a gente dá uma relaxada, que a gente Aham. precisa dar assim, a gente ia, caminhava pelo local, orava, clamava, e já fazia alguns contatos de evangelização, passando pela rua, entrando no comércio, falando com as pessoas sobre uma nova igreja que estava por chegar, né? Aí sim que nós fomos desenvolver o projeto já no segundo semestre de 2023, para iniciar em 2024, ou seja, começamos, aí foi um momento, claro, eu posso afirmar, foi um momento difícil para nós, um momento difícil, Luan, porque nós pastoreamos com carinho, né, com amor, os irmãos lá que a gente pastoreava em Volta Redonda, nós tínhamos um grande apreço, os irmãos têm um grande respeito, admiração, né, pelo trabalho, da obra do Senhor, o esforço, o empenho nosso, eles tinham essa admiração. Então, quando nós tivemos que dizer para eles, né, que nós não continuaríamos no ministério da Quarta Igreja, sim, foi um momento difícil para nós, um momento difícil também para a igreja, um momento que nós tivemos que reunir os irmãos, orar com eles, nos apoiaram, estou dizendo para vocês, foram os primeiros a apoiar o trabalho. Os primeiros. A Quarta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda foi a primeira a apoiar. Fala assim, pastor, nós estamos tristes porque tu vais embora, mas nós queremos apoiar o trabalho em Penedo. Nós somos os primeiros, nós somos a primeira oferta, vai ser nossa. Foi assim que eles fizeram. O Glória a Deus. conselho fez isso. O conselho fez isso. O vice-presidente, numa da reunião, falou assim, pastor, a primeira oferta para aquele local será nossa, da nossa igreja, porque nós cremos naquilo que Deus faz através da vida de vocês, da sua esposa, da família de vocês. Né? Aí fomos. Fomos, em 2024, começamos o trabalho lá. Que privilégio, reverendo, ouvir essa história, a condução de Deus é uma bênção, como Deus vai nos movimentando, né? Uhum, Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vimos muitas pessoas, enxergamos muitas pessoas dando tchau para um lugar, mas iniciando em outro lugar, né? Deixando ali a história, um legado, um trabalho. O apóstolo Paulo, nós conseguimos enxergar isso várias vezes, ele indo a um lugar, ajudando na plantação da igreja e agora se movimentando para outro lugar. E que bênção ver a condução de Deus na vida de vocês. Sobre a igreja, é, como que tá como que estão as atividades hoje? Qual uhum, o horário do funcionamento do culto? Conta um pouco para gente. isso. Bom, vamos lá, vamos recomeçar aqui. Nós começamos o trabalho aqui, né? Aí nós começamos vamos dizer assim, no experimental. Veja, nós viemos, eu sempre falo com as pessoas que vêm me perguntar, nós viemos sem nada, vamos Uhum, colocar assim. Não havia nenhuma estrutura, nenhuma família, não havia nenhum grupo, não havia nenhuma célula ou algo parecido, né? Ou alguma pessoa que pudesse. Não havia nenhuma pequena estrutura inicial. Veio eu e a minha esposa. Nós vamos iniciar o trabalho o objetivo nosso, né? Era realmente oferecer o evangelho para um local onde esoterismo, onde uma fé muito mística, né? Ela é muito comum, né? Então nós viemos com esse propósito de levar o evangelho, de resgatar pessoas, de resgatar vidas, de estar nas ruas resgatando vidas. Então nós começamos um projeto, é, um, inicialmente, né, no ano passado, num bairro, porque nós não conseguimos um local mais no centro, inicialmente. Né? Nós tínhamos algumas coisas, mas, por exemplo, para você ter uma ideia, nós vimos uma loja que não tinha 50 metros quadrados, né? E não era nem no centro, não era nem exatamente no centro. Né? Uma loja de 50 metros quadrados, uma oferta de R$ 3.000 de aluguel. Né? Aí eu falei assim, isso aqui não tem condições de a gente pagar R$ 3.000 numa sala com 50, e não é nem exatamente no centro, era já no finalzinho do centro, né? Já saindo lá no rabo, né? Lá na ponta. Aí, não, R$ 3.000, não temos como a gente ficar nesse local, né?
E nessa procura a gente acabou alugando o primeiro espaço que a América, que as Américas foi lá, visitou conosco, né? Que era uma casa, um espaço com 120, 130 metros quadrados de área construída, num espaço amplo de terreno, né? Então, nós começamos ali, inicialmente, esse projeto, mas sempre com a perspectiva e a expectativa de nós nos voltarmos para o centro. Foi o que nós conseguimos agora no começo do ano, né? Então, Uau. nós continuamos trabalhando, desenvolvendo. Claro, aí começamos a perceber a dificuldade das pessoas que moram em Penedo, né? De deslocamento, de questão de ônibus, questão de transporte, né? As coisas sempre muito caras, um Uber, né? Para ir dali, para andar 2 quilômetros, cobram 30, 40 reais, coisas desse tipo aqui na região de Penedo, né? Então, para as pessoas mais simples, especialmente, estava se tornando difícil, né, o trabalho ali onde nós estávamos. Era uma bênção, o grupo que nós começamos a acolher entendeu isso e, pela graça de Deus, nos abriu esse novo espaço que fica bem no centro de Penedo. Se alguém tem uma noção, né, do centro de Penedo, o Shopping Papai Noel é o ponto central ali, né? Então, nós estamos não chega a 500 metros, né? A 500 metros, na mesma rua, na avenida principal, Avenida das Mangueiras, na mesma rua do Shopping do Papai Noel. Então, quem vai a Penedo, obrigatoriamente, ao chegar no centro, vai chegar no shopping do Papai Noel, que é assim que ele é chamado, né? Aí, continuando na mesma rua, mais uns 400, 450 metros à frente, né, nós estamos ali proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Nós trabalhamos aos domingos com a escola dominical. Nós fazemos o seguinte, nós temos a escola dominical, mas antes da escola dominical, nós estamos entendendo isso. Há uma necessidade, nós temos um culto. Então, nós Uhum. temos um culto, que ele não é longo, é um culto curto, né, que nós já começamos a desenvolver no antigo espaço, justamente porque, muitas vezes, a pessoa consegue ir de manhã, mas não consegue ir à noite. Consegue ir à noite, mas não consegue ir de manhã, né, por causa do trabalho. Em Penedo, nós temos mais de 110 hotéis e pousadas, né? Então, os trabalhadores, os moradores, né, eles trabalham nesses hotéis e pousadas, então, às vezes, eles não conseguem, assim, vão de manhã, não conseguem por causa do trabalho, não conseguem à noite, se vão à noite, às vezes não conseguem ir de manhã. Então, nós estamos desenvolvendo um pequeno culto, inclusive o presbítero participou conosco aqui, né? Participou ele, a família dele, teve a oportunidade de vir aqui um dia, domingo de manhã, participar Presbítero conosco aqui. Ricardo? O Ricardo, Ricardo, ele veio conosco. A filha dele cantou com a gente aqui, então uma aproveitamos, né? bênção. Família nota É, 10. nota, exatamente. O Ricardo com a esposa dele, a filha, nós louvamos a Deus, porque nós começamos a desenvolver assim, um pequeno culto domingo de manhã, depois da escola dominical. 9 horas da manhã, a gente cultua, porque se a pessoa ela não puder ir, por alguma razão, por causa de trabalho, alguma coisa, não puder ir à noite, ela já cultuou a Deus na parte da manhã. A gente segue a escola dominical e à noite, né, o culto, né? No início, nós estávamos fazendo às 18 horas, né, que a gente começou a trabalhar, mas agora nós já estamos às 19, porque nós estamos no centro, então já vimos que nós não podemos fazer antes desse horário, porque as pessoas saem de quem vai sair 3, 4 horas da tarde, né? Às vezes 5, então dá tempo. Quem trabalha em pousadas, hotéis e pousadas, às vezes serve o café da manhã, né? Alguma coisa no almoço, aí faz a limpeza, aquele trabalho de domingo, né? Aí à noite pode ir à igreja, né? Então estamos trabalhando assim. Então, domingo, culto às 9, com a escola dominical em seguida, e às 19. E às terças-feiras, para aí os irmãos da América entenderem, aí que nós estamos fazendo um culto também. Por quê? Muitas lojas, restaurantes, é como se fosse uma folga para uma boa parte dos trabalhadores. Terça e quarta fica assim como
uma espécie de folga entre os trabalhadores desses locais. Então, nós estamos adotando na terça-feira também um culto. A gente cultua aqueles que puderem estar presente, eles estão conseguindo ir também, fazendo, vamos colocar assim, né? Faz da terça-feira o seu domingo, né? Então, Uhum. tem mais ou menos esse conceito que nós estamos estabelecendo para também dar essa oportunidade de adoração. Quem não consegue trabalhar, vir à igreja por causa do trabalho, no domingo, por exemplo. Tem gente que trabalha o domingo todo, sai 7, 8 horas da noite, às vezes 10 horas da noite, dependendo do movimento, né, nos domingos e nos sábados. Né? Mas aí na terça-feira nós fazemos também um trabalho nesse sentido de oferecer um espaço para a adoração também. É assim que nós estamos fazendo. O que nós vimos com essa mudança agora? Nós estamos a igreja agora fica na beira da rua, fica na Avenida das Mangueiras, na rua. Nós já tivemos oportunidade no Dia das Mães, domingo de manhã, e antes, na Páscoa, então foi na Páscoa primeiro, e no Dia das Mães, nós fizemos o culto na varanda, que fica na calçada. Né? Então, montamos equipamento de som, botamos ali as pessoas para cantar, para louvar, ficavam na varanda, que ficava coberta, porque na Páscoa não choveu, mas daquelas coisas, no Dia das Mães estava caindo uma chuvinha miúda, rapaz, que não atrapalhou, né? Não atrapalhou. Aquela chuvinha miúda que Sim. você, ai, senhor, molhando, né? Aquela chuva de molha-bobo, que a gente, aqui, pessoal, chuva de molha-bobo, né? O bobo sai achando que não vai se molhar, mas se molha. Se molha, você acorda pela manhã, você olha pela janela, fala, não, vai dar nada não, aí você sai, se molha tudo. Se molha todo, exatamente. Aí, para vocês terem ideia dessa possibilidade que nós estamos tendo agora. O número, meu irmão Luan, o número, a gente gosta muito deles, que nos motiva por alguma razão. Mas vejam bem, nesse último domingo agora, nós tínhamos 50 pessoas no culto. Pensa. Nós, rapaz, você não imagina isso, que é você ter 50 pessoas. Às vezes a pessoa, né? Pô, mas 50 pessoas? Você vai falar assim, você não imagina o que é você ter 50 pessoas num culto, nesse último domingo, onde nós conseguimos fazer um trabalho que estava envolvendo os jovens e a família, e 50 pessoas, não tinha gente, o nosso espaço ele aumentou, mas para você ter uma ideia, tinha gente do lado de fora, né? Ô, que Na bênção. varanda, É isso aí. exatamente, na varanda. Né? O espaço que nós criamos, o espaço é maior do que o outro, mas para esse domingo já não cabia todo mundo. A Alessandra, a esposa do Ricardo, falou, pastor, vão vir muitas crianças, fala com ela, pode falar. O pastor mandou uma mensagem dizendo que neste domingo tinha 9 crianças no culto, 9, Olha aí, só de criança. Alessandra, olha aí. Uma bênção, já dando trabalho. Aquele detalhe, né? Tem as vantagens de como fica na beira da rua assim, rapaz, olha, a gente tem que ficar de olho nas crianças que Tem que ela ficar de olho. É um fica trabalho correndo bom, para né, lá e para reverendo? É um trabalho cá. bom, né? Exato, É o né? cuidado, é o amor. É, Eu todo trabalho com criança e com adolescente, a gente enxerga um trabalho de uma vida ainda que ela não foi vivida no sentido de negativo, ou seja, tem pessoas que encontram o Senhor Jesus e são encontrados por Ele com 60, 70, 80 anos e fala, poxa, eu queria ter conhecido o Senhor Jesus antes, mas uma criança, um adolescente que já conhece no começo da vida, isso vai guardá-los de muitos problemas, de muitas exato. dificuldades na vida deles. E olha, que lindo isso. É. A, a, eu estou falando que é um trabalho que nós desenvolvemos durante todo o ano passado. Né? O trabalho foi esse, de estar na rua. Quero falar com os irmãos das Américas, que nós estamos na rua. Na rua. Agora nós estamos usando a estratégia de estar na porta da igreja, no portão, não é na porta, não. É no portão da calçada. Né? Ou seja, hoje, por exemplo, hoje, só para você ter uma ideia, hoje eu fui lá na igreja, né, para poder ver, eu mandei as fotos para você, que nós estamos botando o, a nossa placa de identificação, né, e só estar ali na frente
Eu fiz 4 orações com 4 pessoas que pararam e falaram: pastor, eu preciso que ore comigo. Glória a Deus. Né? Para vocês terem uma ideia desse, como ali, daquele um período que eu fiquei ali de umas 2 horas, aí vem uma pessoa: pastor, estou precisando de orar, estou indo trabalhar e pronto. É um trabalho que Deus nos deu um local agora que certamente o resgate de vidas, o Senhor vai nos proporcionar que vidas realmente sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, estamos Amém. bem na rua principal, Glória a agora, Deus. bem na rua. Estava no bairro Martinelli, Jardim Martinelli, né? Então a gente ficava uns 2,5 km, mais ou menos, né? do centro da cidade. As pessoas que estavam indo, elas se empolgaram com o fato de nós estarmos no centro, estamos trabalhando, estamos nos envolvendo lá de uma forma muito, mas muito especial no resgate de vidas para a glória do nosso Deus. Né? Amém. Nossa missão é pregar o evangelho. Que lindo ver isso, né? Aí, como você falou, a igreja ali de frente para a rua, as pessoas passando e querendo oração, e elas vão sempre reconhecer que esse é um lugar de paz, é um ambiente que ela pode chegar, abrir o coração, ser abraçada, ter um pastor. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. E pastor, uma pergunta agora para o senhor: o que mais te emociona servindo na Igreja Presbiteriana Sal da Justiça e também assim servindo Penedo? Hum. O meu amigo, fala com a tua igreja, fala com o JR, fala com os presbíteros, né? Eu sei que o pastor, né, o reverendo, eu sei que ele tem muitas atividades, eu sei disso. Preparação de mensagem, estudos, eu sei que isso nos ocupa extremamente. Eu me sinto também ocupado extremamente com essas atividades. Mas eu posso confessar aqui uma coisa muito especial. O modo como eu fui alcançado, né? Por isso que eu falei lá no começo, o modo como eu fui alcançado, ele marcou o meu ministério quando eu fui consagrado, né? Quando o presbitério impôs a mão sobre mim, aquilo que aconteceu comigo já estava no meu DNA. Ou seja, o que aconteceu comigo? Jovens foram à rua para pregar o evangelho. Jovens, né? Certamente, talvez algum aí nas Américas conhecia o presbítero José Cardoso. Ele foi muito tempo responsável pela cantina do Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, né? O presbítero Zé Cardoso, o Ouriço, tem até parentes deles aí na América, que eu sei, né? Olha aí. Cunhado, alguma coisa. Deve ter algum parente dele aí nas Américas, né? Então, era aquele rapaz lá atrás, né? O agora presbítero Zé Cardoso faz o trabalho, continua fazendo um trabalho missionário por aí, vai. A última vez que eu soube dele, ele estava lá para Magé, alguma coisa assim. Estava trabalhando ainda, pregando o evangelho. Né? Mas isso marcou muito o nosso modo de ministério. Né? Não tenho desprezo nenhum pelo gabinete pastoral, pelo contrário, ali é o meu local de trabalho. Né? Incentivo os irmãos, os pastores, né? Falam, não, seu local, você precisa trabalhar, meu irmão, tem que dedicar tempo de oração, tem que dedicar ao estudo da palavra, tem que se dedicar ao cuidado dentro do gabinete. Né? Não é fora do gabinete que nós vamos conseguir alcançar esse tutano que temos que ter para transmitir à igreja no momento adequado. Mas no meu DNA está a questão de estar na rua, que está ali, né? E eu faço um trabalho lá, quando eu digo eu faço, no sentido de que me é possível fazer isso, né? Me é dada essa oportunidade de estar em Penedo, de ter eu faço o meu evangelismo de rua,
Eu fazia isso, eu fazia quando estava no outro local, eu falei assim, eu não posso ficar aqui no Jardim Martinelli, 2 quilômetros de distância lá, aqui no gabinete, 2 quilômetros de distância lá. Não, eu deixava lá, ia para o centro da cidade e orava, né? Eu faço isso ainda. O que eu faço? É um dia da semana que eu vou aos locais, vou nos mesmos locais, falo com as mesmas pessoas, oro com elas, entrego material, dou de presente material de literatura cristã, presenteio, ofereço, oro com os proprietários dos bares, das lanchonetes, dos restaurantes, oro com os funcionários, né? Oro com eles. Se você precisar de alguma coisa, o meu contato está aqui, você pode ligar para mim, pode mandar uma mensagem, o que você tiver de necessidade. Então, tem um dia na semana que eu me dedico a fazer isso, né? A estar na rua, né? Sem terno e gravata, né? Uhum. de tênis e calça jeans, andando, conversando e falando. Isso, e ver as pessoas falando assim, pastor, eu preciso minha vida ser transformada, eu preciso mudar a minha vida. Não foram poucos testemunhos que nós tivemos de pessoas que falaram assim, pastor, o que o senhor está fazendo aqui na rua? No lugar de pastor, mais ou menos assim, pastor, né? Mas o Senhor está aqui, me faz ver que eu preciso mudar a minha vida. Preciso de me reencontrar com Deus. Eu encontro pessoas que são desviadas, eu encontro pessoas que se desiludiram de igreja, né, desiludidas. Eu encontro pessoas que, quando eu falo de igreja, ela não sabe o que é. Quando eu falo de Bíblia, ela não sabe o que é. Né? Quando a gente fala Bíblia ou alguma coisa nesse sentido, ela não o que o senhor está falando, né? Pessoas que não têm nenhum conhecimento. Então, são esse tipo de pessoas que nós estamos encontrando. Pastor, a gente já está caminhando para o fim Opa! e eu queria ouvir. Vai ser uma missão complicada agora, que é. Eu vou fazer uma pergunta, você vai ter que responder em uma frase e ela não é tão simples, porque quando nós olhamos para a nossa vida como líderes, nós olhamos para o passado, para o presente e para o futuro. Agradecemos a Deus pelo passado, pelo que Ele fez. Nós trabalhamos agora no presente e olhamos para o futuro, principalmente uma plantação de uma igreja. Você fica imaginando algumas coisas de lá na frente. Mas, em uma frase, o que o senhor diria para a Igreja Presbiteriana Sol da Justiça daqui a 20 anos? Em uma frase. Igreja Presbiteriana Sol da Justiça florescerá para a glória de Deus e em 20 anos haverá um reino estabelecido para glorificar e exaltar a Deus em Penedo, ao sul do estado do Rio de Janeiro. Amém, amém. Pastor, que privilégio de estar aqui conversando com o senhor, ouvir um pouco da sua história, da plantação, e quero repetir e reafirmar aqui que é um privilégio da Igreja Presbiteriana das Américas servir a plantação da Igreja Presbiteriana Sol da Justiça, que a mão do Senhor continue abençoando vocês e que venham mais crianças, adolescentes, adultos. E você falou do culto, não está cabendo o espaço de tantas pessoas e que isso venha acontecer cada vez mais. Nosso objetivo não são os números, é pregar o Evangelho, Sim. mas que a igreja cresça em nome de Jesus e que essa plantação venha dar muitos e muitos frutos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe Forte aí o abraço. pastor, os pastores, ao conselho da igreja. Né? Deus abençoe os membros da igreja que são fiéis, que oram, que estão nos ajudando nesse trabalho aqui em Penedo, no Rio de Janeiro. Deus abençoe, pastor. Forte abraço. Deus abençoe.